Olá, quarto ano, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos continuar falando sobre a construção da narrativa e sobre os elementos essenciais para a construção de uma história. A narrativa, ela requer uma série de elementos. Nós já falamos sobre o elemento principal da construção de uma narrativa, o narrador. Lembrem que o narrador é a voz que organiza a narrativa, que apresenta as ações, apresenta o tempo, o espaço e organiza tudo isso numa sequência lógica. Essa é a função do narrador. Mas existe um outro elemento também muito primordial para a construção da narrativa, que são os personagens. Na aula passada, eu pedi que vocês construíssem uma narrativa inspirada na tela A Rua Noturna, de Ricardo Ferrari. Ali, nós temos uma cena de várias crianças brincando e vocês deveriam construir a sua narrativa, construir uma história baseada naquela cena que vocês estavam observando. Hoje, nós iremos falar um pouco mais sobre os personagens. Assim como aquela tela tinha várias crianças brincando, cada uma daquelas crianças, o cachorro, o gato, poderia ser um personagem da narrativa. Os personagens, eles podem ser diversos, humanos ou não. Podem ser animais, podem ser até objetos. Vocês lembram que nós falamos da Bela e a Fera? Nós temos a xícara, o candelabro, o bule, o relógio, vários objetos que têm falas, que têm características humanas, pois ali eles receberam um feitiço e viraram objetos, mas são personagens, sim. Só que em outros momentos, o objeto é só um elemento. Nós precisamos saber identificar quando é personagem e quando é um elemento. Ele tem falas, ele participa da narrativa, da construção da história. Será que ele está ali só como pano de fundo, só para acrescentar no ambiente, para que o ambiente, para que a imagem da cena na nossa mente não fique vazia? Tudo isso você tem que levar em consideração na hora de caracterizar e de construir um personagem. Os personagens, eles podem ser classificados de duas maneiras, quanto à sua existência e quanto à sua importância. Vamos ver um pouco mais sobre a classificação quanto à sua existência. O personagem pode ser real ou histórico, ou seja, quando é inspirado em alguém, em um ser humano que realmente existiu. Então, é um personagem real ou histórico. Em documentários, nós vemos muitos personagens reais, ou seja, personagens históricos. Quando temos filmes, livros sobre biografias, então nós temos personagens reais. Podemos ter personagens que ainda estão vivos e podemos ter personagens da antiguidade. Então, quando falamos um pouco sobre o descobrimento do Brasil, ou fazemos alguma narrativa a respeito de Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral, dos indígenas que viviam aqui, são personagens históricos, que podem ser retratados em filmes de ficção, num filme de ficção ter um personagem histórico, ou em documentários. O outro tipo de personagem que nós temos são os personagens totalmente fictícios, ou seja, eles são criados e existem na mente do autor e passam a existir no papel. Eles podem ser inspirados em pessoas reais? Sim, mas se eles não fazem referência exata, precisa, àquela pessoa real, então é um personagem fictício. É um personagem que talvez agrega algumas características que nos fazem lembrar de alguém que realmente existiu. Mas para o filme, para aquela literatura, ele é um personagem fictício, ou seja, um personagem que só existe naquela narrativa. Tem um exemplo de filme, não sei se já comentei com vocês a respeito dele, Space Jam. O Space Jam tem a participação especial do Michael Jordan, fazendo o papel dele mesmo, um jogador de basquete, e ele mesmo é o Michael. Então, ali, nós temos a inserção de um personagem que realmente existe na ficção, na narrativa. Por acaso,
Ali nós temos o Michael Jordan representando o personagem Michael Jordan. Agora, é mais comum nós lidarmos com personagens fictícios. Por exemplo, Frozen, Rei Leão, Aladdin e todos os contos que nós estamos acostumados a ler. São mais relacionados a personagens fictícios. Porém, quando nós lemos biografias, como o Diário de Anne Frank, por exemplo, ali retrata a vida de alguém que realmente existiu. Então, são personagens reais. Agora, a outra maneira de classificarmos os personagens é quanto à sua importância dentro da narrativa. Ou seja, qual a importância interna daquele personagem para a construção do entendimento do enredo, para a construção da história. Podemos ter o protagonista, que é o personagem principal da história. É em torno desse personagem que a narrativa é criada e desenvolvida. Por exemplo, o Simba, no Rei Leão. Podemos ter mais de um protagonista? Sim. Anna e Elsa, na Frozen. Nós temos Aladdin e a Jasmine no Aladdin. Então, o protagonista pode ser um ou pode ser mais de um. O importante é que a trama, o enredo, a narrativa seja organizada em torno dessa ou dessas personagens. Mas temos também o antagonista, que é aquela força que vai oposta ao protagonista. O antagonista é conhecido popularmente como vilão, mas nem sempre é um personagem. O antagonista pode ser até um próprio defeito que o personagem principal tem que o impede de prosseguir. Mas comumente nós temos os vilões, os antagonistas. Para usar os exemplos de Rei Leão e Frozen, nós temos o Scar no Rei Leão e o Hans em Frozen 1. Agora, existe um personagem que também é importante para a construção da narrativa, às vezes para o alívio cômico daquela história, mas ele não está classificado como os personagens principais. Ele é um personagem coadjuvante, é aquele que está ao lado, é aquele que é ajudante, que está ali seguindo o protagonista ou o antagonista. Por exemplo, nós temos o Olaf em Frozen 1 e nós temos o Zazu no Rei Leão. O que vai determinar se aquele personagem é um coadjuvante? A quantidade de vezes que ele aparece na história, as falas que ele tem na história, quando e onde ele está posicionado na narrativa, qual a relação dele com o protagonista e com o antagonista. Por quê? Porque além dos coadjuvantes, nós temos outros personagens secundários e temos figurantes. Os figurantes eles estão ali só para preencher o espaço. E os outros personagens secundários estão ali para fazer pequenas participações e dar sequência ao enredo. Pensando nisso tudo, em todas essas questões que envolvem os personagens, hoje eu quero que você crie um personagem, um herói ou uma heroína, mais especificamente. Nesse primeiro momento, eu não quero que você imagine a história para ele. Nós iremos chegar lá, mas primeiro eu quero que você pense na sua personagem, herói ou heroína, da sua escolha. Eu colocarei uma ficha de personagens igual a essa, anexo aqui à nossa aula, para que você possa consultar. Mas é importante pensar em alguns aspectos na hora da criação do nosso personagem. Qual o nome dessa personagem? Quantos anos ela terá? Ela terá alguma profissão? Será que já está na idade de ter alguma profissão? Onde nasceu? Onde mora? Essas são as características externas. E agora pensar em características internas da personagem, além das características físicas. Eu quero que vocês listem pelo menos 3 características físicas da personagem de vocês e 3 características psicológicas. Como é que ela reage emocionalmente em frente a dificuldades, frente a tristezas? Pensem. Como ela se comporta? Qual é o sentimento que prevalece nessa personagem? Quais os seus medos? O personagem vai ter alguma habilidade? Vai ter algum poder especial? Vai ter algum disfarce, já que é herói ou heroína?
Ou não, será uma pessoa comum que irá ter um papel de herói, que irá se esforçar além do limite? Tem alguma necessidade especial? Tem alguma mania? Passou por algum problema que influenciou toda a vida da personagem? Qual o maior sonho dessa personagem? São coisas que você deve pensar na hora de construir. Mas o principal, o que você não pode esquecer para a atividade de hoje é dar um nome para a sua personagem, quantos anos ela tem, onde nasceu, se tem alguma profissão e as características. 3 características físicas e ao menos 3 características psicológicas dessa personagem. Depois de você descrever, preencher a sua ficha de personagem, você vai ilustrar. Faça uma ilustração, desenhe a sua personagem, como ela é. Como ela é na vida real da narrativa e como ela é quando está disfarçada de heroína, se ela se disfarça, personagem, não sei. Aí vai da criatividade de cada um de vocês. Hoje, então, a tarefa de vocês é construir um personagem. Pensem como se você fosse desenhar uma cartinha que tivesse a sua personagem na frente e atrás todas essas características, as habilidades, a força, assim como vocês jogam trunfo. É bem parecido com isso que eu quero que vocês façam. Combinado? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. É só você me mandar aquela mensagem. Um beijo e até o nosso próximo encontro.